Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Masterclass da Fractal. Meu nome é Danilo Romão, sou gerente de operações da Engeteles. A Engeteles é uma escola de gestão da manutenção que já certificou mais de 25 mil alunos no Brasil e no mundo, tá? Principalmente outros países falantes de língua portuguesa também, né? A Engeteles conta aí com diversos cursos, mais de 35 cursos, mais de 40 cursos, na verdade, todos eles voltados para o profissional de manutenção. Então, é uma escola de gestão que fala para o profissional de manutenção. E hoje estamos aqui, nós temos uma grande parceria com a Fractal, tá? Estamos sempre juntos. E hoje nós vamos apresentar essa masterclass pela Fractal para falar um pouco sobre manutenção preditiva, tá? Um assunto extremamente importante quando a gente fala de manutenção, um assunto moderno, não é um assunto que já está ultrapassado, é um assunto extremamente moderno, que pode ser muito bem tratado, e muita gente ainda desconhece efetivamente o que é a tal da manutenção preditiva. Então, nessa aula, nós vamos falar dos conceitos e da aplicação na prática. Tá? E nós vamos entender o que é a manutenção preditiva, qual é o objetivo dela e como ela pode auxiliar o profissional de manutenção a deixar a manutenção da sua empresa mais moderna, mais dinâmica, mais funcional e cumprindo aí com o objetivo principal da manutenção, que é evitar as falhas, né? Evitar que a máquina quebre e venha a deixar de desempenhar a função dela. Então eu gosto de começar essa aula enquadrando a manutenção preditiva. Tá? Então eu vou mostrar aqui nesta matriz dividida em 4 quadrantes, aonde cada estratégia de manutenção se posiciona, tá? E com isso a gente vai poder entender melhor aí qual é o objetivo da manutenção preditiva através do posicionamento dela, né? Quais são os quadrantes? Nós temos aqui, ó, nas linhas, a definição quanto ao objetivo de uma manutenção, né? Então, uma manutenção é feita ou para evitar uma falha, né, que na norma NBR 5462 é conhecido como manter a máquina desempenhando a função dela, né? Eu não quero que ela quebre. Eu não estou trabalhando para que a máquina quebre, eu quero que ela não quebre. Então eu faço ações para evitar a falha, para manter a máquina operando. Né? É muito fácil a gente entender isso se a gente trazer um paralelo para, por exemplo, quem tem um carro, quem possui um veículo. Tá? Eu tenho um carro, eu vou esperar o meu motor do meu carro fundir ou eu vou fazer a manutenção preventiva dele trocando óleo? Né? Eu vou esperar o meu pneu chegar ao fim da vida útil, ficar careca, estourar e me deixar na mão? Ou eu vou trocar o meu pneu antes dele chegar ao fim da vida útil? Né? Isso é manutenção preventiva, né? Manutenção planejada. São ações visando a não ocorrência da falha. Tá? E nós temos aqui ações que também visam reparar a falha. Né? Quebrou, aí eu tenho que consertar. Né? Esse é o segundo quadrante. E nós temos aqui nas colunas a definição quanto à programação. Uma ação de manutenção ela pode ser baseada em um programa ou ela pode ser baseada em um estado. Né? O que é um programa? É um calendário de manutenção, que eu determino cada dia o que eu vou fazer. Eu pego um calendário lá e risco. No dia 2 eu vou fazer uma limpeza. No dia 4 eu vou trocar uma peça. No dia 8 eu vou fazer uma inspeção. O que é isso? É um programa. Eu estou fazendo a programação da minha manutenção. Né? Mas nem toda manutenção é feita com base no programa. Algumas são feitas com base na condição também. Por exemplo, eu passei por uma máquina, vi que tem uma peça solta. Né? Eu estou olhando uma condição e com base nessa condição eu vou lá e faço uma manutenção. Eu passo por uma máquina e vejo que ela está quebrada, eu preciso arrumar ela, colocar ela em funcionamento de novo. O que é isso? Uma condição. Né? Eu passo por uma máquina e vejo que ela está suja, eu preciso limpar essa máquina. Tá? O que eu estou fazendo? Me baseando em uma condição detectada. Tá? E aí nós temos esses 4 quadrantes e temos estratégias de manutenção para dividir entre esses 4 quadrantes. Né? Quando a gente fala de manutenções que visam evitar as falhas e que são baseadas em um programa, nós temos a manutenção preventiva sistemática, que é aquela manutenção preventiva baseada no tempo.
tá? São ações que eu faço de tempos em tempos para lubrificar, limpar, trocar, ajustar uma máquina. Tudo isso baseado no tempo, tá? Eu tenho inspeções que eu faço na máquina, inspeções sensitivas, onde o inspetor, munido ali com alguns pequenos instrumentos e um checklist, vai detectar algumas condições daquela máquina. Por exemplo, verificar ponto tal se tem vazamento, verificar condição da fiação tal, verificar se tem poeira na parte tal, verificar se parte tal está funcionando corretamente, verificar a pressão no manômetro se ela está dentro da faixa de tal a tal. Tá? Tudo isso são inspeções sensitivas, né? E nós temos também monitoramento. E é aí que reside a nossa manutenção preditiva, tá? Manutenção preditiva é a mesma coisa que monitoramento, tá? É o monitorar alguns aspectos da máquina através de inspeções instrumentadas a fim de determinar se algumas características técnicas daquela máquina estão dentro de parâmetros aceitáveis ou não. Tá? Então a gente já entende até aqui o quê? Bom, então a minha manutenção preditiva é uma manutenção planejada e programada, porque ela visa evitar a falha e eu baseio ela num programa. Tá? E para a gente finalizar, nós temos a manutenção preventiva sobre condição, que é a continuação da inspeção e do monitoramento. Tá? Como assim a continuação? Não adianta nada eu inspecionar e não fazer uma preventiva sob condição se for necessário. Não adianta nada eu fazer uma preditiva e monitorar algum aspecto da máquina. Caso eu detecte alguma coisa, eu preciso fazer uma preventiva sob condição, né? Vamos lá, retomar o exemplo novamente. Verificar se há um vazamento na tampa tal. Eu vou lá, verifico, tem o vazamento sim. Marco lá no meu checklist, não ok, tem o vazamento. E aí? Deixa por isso mesmo? Não. Eu preciso ir lá e fazer uma manutenção para reparar esse vazamento. Tá? Então, isso é o que a gente chama de preventiva sob condição. A máquina não quebrou, tá? Só que ela ainda faz parte da manutenção planejada, porque vem antes da falha, só que ela não está baseada no tempo, ela está baseada numa condição. Mesma coisa, eu vou lá fazer uma análise de vibração, uma preditiva. Eu detecto que um parâmetro de vibração está acima do aceitável. O que eu vou fazer? Deixar por isso mesmo? Ou eu vou programar uma manutenção sob condição para reparar isso antes que a falha aconteça? Tá? Com certeza, vou fazer uma preventiva sob condição. Então, a gente pode dizer que essa inspeção e o monitoramento só tem eficácia quando ele vem junto com a segunda parte, que é a preventiva sob condição no momento que alguma coisa é detectada. Tá? Então, a preventiva sob condição ela é manutenção planejada, mas ela é não programada, porque ela não está baseada num programa e sim numa condição. Tá? E, por fim, nós temos a manutenção corretiva emergencial ou a deferida, tá? Chamada também de programada. Né? Apesar dela chamar corretiva programada, ela ainda está dentro do que a gente chama de manutenção não programada. Né? Porque se a falha aconteceu, eu não posso dizer que está baseado em programa mais, está baseado em uma condição. Tá? Por isso que eu não gosto do termo manutenção corretiva programada. Eu prefiro o termo que está na NBR 5462, que é a manutenção corretiva deferida. Então são esses os tipos de manutenção que a gente tem dividido por quadrantes aí. Tá? Então a gente posiciona a manutenção preditiva, já para a gente sair aqui dessa etapa, em algo que reside entre a manutenção planejada, programada e não programada. Por quê? Porque a manutenção preditiva tem uma parte programada e uma parte não programada. Tá? Qual é a parte programada dele? O próprio monitoramento com o instrumento. Tá? E qual é a parte não programada? É quando eu detecto alguma coisa, eu vou lá e faço uma intervenção antes da falha. Tá? Então, essa é aí que a gente posiciona a nossa manutenção preditiva, em algo que é feito em duas etapas, tá? E ele está aqui na parte de monitoramento e também na preventiva sob condição. Como é que a gente gerencia um fluxo de manutenção preditiva? Então, tá? A manutenção preditiva começa com o programa de nova inspeção, tá? Então ela começa aqui, ó, pelo que a gente está vendo aqui no lado esquerdo. Eu programo uma nova inspeção,
Tá? Eu vou fazer uma análise instrumentada numa máquina no dia tal. Né? Essa é a primeira parte da preditiva. No dia tal, eu vou lá e faço essa determinada inspeção que eu havia programado. Né? Depois que eu fizer a inspeção, eu vou ter lá a emissão de um relatório, né? Eu vou ter lá o resultado, né, tabulado, e esse resultado pode apresentar duas coisas para mim. Eu posso detectar uma condição anormal ou eu posso não detectar uma condição anormal. Né? Se eu não detecto nada, se a máquina está funcionando bem, o que eu faço? Eu venho aqui para o lado do não e programo minha nova inspeção. Bom, na inspeção que eu fiz no dia 8/10, eu não detectei nada. Então, eu vou programar uma nova inspeção para o dia 8/11. Né? E aí eu sigo esse ciclo, realizo minha inspeção, detectei alguma coisa? Não. Então, eu vou programar uma nova para o dia 8/12, 8/1, 8/2 e assim por diante. Né? Até o momento que eu vou detectar alguma coisa. Né? Opa, a temperatura aqui está acima do que deveria. Opa, a faixa de vibração aqui não está muito normal. Opa, detectei uma trinca aqui fazendo esse ultrassom. Né? Pronto, detectei uma condição, agora eu preciso fazer alguma coisa. Né? O que eu vou fazer? Eu vou agendar uma manutenção sob condição. Eu vi aqui o parâmetro de vibração, a máquina aguenta operar mais 1000 horas. Então eu vou programar para daqui 500 horas fazer a troca de uma polia, por exemplo. Tá? Eu programo minha manutenção sob condição. No dia programado, eu realizo minha manutenção sob condição. E aí, depois que eu resolvi esse problema, o que eu faço? Eu continuo com a minha rotina de inspeção. Né? Bom, nessa inspeção eu detectei, arrumei. Então, mês que vem, novamente, vou inspecionar de novo. Né? Aí, deu alguma coisa? Não. De novo. Deu alguma coisa? Não. De novo, de novo. Detectei outro problema. Vou lá, faço uma manutenção sob condição, arrumo o problema e aí me mantenho sempre nesse fluxo aqui. A preditiva nunca vai sair disso. Tá? Ela vai sempre residir nesse fluxo. E eu estou buscando detectar o que quando eu faço uma preditiva? Tá? O que eu estou procurando exatamente? Né? Cada tipo de máquina eu procuro uma coisa diferente. Né? Mas o John Mowbray, né, autor aí famosíssimo no universo da manutenção, que escreveu o livro RCM2, né, posso dizer sem sombra de dúvidas, o autor mais conhecido, mais famoso, talvez até o mais importante para a gestão da manutenção. Tá? Pela notoriedade do que ganhou o que ele escreveu, tá? E até pelo próprio conhecimento que ele passou no livro dele. Ele deu uma dica para a gente, ele apresentou a curva PF, tá? Que é uma curva que demonstra uma clara relação entre a condição de operação de uma máquina e o momento que a máquina deixa de funcionar, que ela falha. Tá? Então a máquina está operando bem, vai passando o tempo, ela vai caindo de condição, caindo de condição, caindo de condição, caindo de condição, até o momento que ela para de funcionar. Tá? É isso aí que é uma máquina. Tá? A máquina não vai ficar operando o restante da vida na mesma condição e nunca vai falhar. Ela vai caindo de rendimento, vai caindo o desempenho dela até o momento que ela falha. Tá? Só que o John Mowbray mostrou para a gente que antes da máquina falhar, antes dela deixar de desempenhar a função dela, né, ela dá indícios de que vai falhar. Né? Aí, no caso do livro dele, na página 154, ele colocou essa curva e mostrou o exemplo para um travamento de rolamento. Tá? Eu vou até dar um zoom aqui, ó. É o original aqui, ó. Tá vendo? Falha funcional. Bearing seizes, tá vendo? É um travamento de rolamento. Só que ele mostra que tem diversos pontos aonde eu podia ter detectado esse travamento de rolamento antes dele acontecer. Né? Eu não precisava ter deixado o rolamento travar. Eu podia ter detectado isso antes. Tá? Como? Eu tenho um primeiro P1 para esse tipo de falha, tá? Que são a mudança nas características de vibração que podem ser detectadas por análise de vibração. O intervalo PF, ou seja, o intervalo de identificação, até o momento que esse rolamento vai de fato travar, é de 1 a 9 meses. Tá? Então eu posso detectar uma falha com até 9 meses de antecedência. Né? Então é muita coisa. Tá? Mas eu não faço análise de vibração, eu não tenho expertise para isso. Não tem problema. Existe um segundo ponto aqui, ó, ponto 2.
aonde partículas podem ser detectadas por análise de óleo, tá? Um novo tipo de preditiva diferente. Primeiro de todos, análise de vibração. Depois, análise de óleo, né? Eu tenho um intervalo de 1 a 6 meses de antecedência, também bastante previsibilidade. Aí depois eu tenho ruídos audíveis, intervalo de 1 a 4 semanas, e depois quente para o toque de 1 a 5 dias. Tá? Perceba que eu tenho duas estratégias diferentes para tratar o mesmo problema. Né? Eu posso conduzir, três estratégias na verdade. Eu posso conduzir inspeções sensitivas, e quando eu escuto um ruído anormal, eu tenho que trocar o rolamento antes dele travar. Só que aí eu tenho que entender que eu tenho pouco tempo. Né? Eu tenho de 1 a 4 semanas no máximo para fazer a intervenção. Né? Eu posso ver a temperatura desse motor, se ele estiver muito quente, eu trocar, né, o rolamento. Mas eu também tenho pouca previsibilidade, de 1 a 5 dias. Tá? Ou eu posso trabalhar com uma estratégia de preditiva e ter uma previsibilidade que pode ir de 9, 6 meses, ou um pouco menos, um pouco mais, mas que pode ir até 9 meses de antecedência. Né? Muito tempo para tomar uma ação. Essa aí é o objetivo da manutenção preditiva, tá? Detectar sintomas com muita antecedência que me possibilitam tomar ação com muita antecedência também. Bom, eu fiz uma análise de vibração, eu vi que um rolamento vai travar daqui 6 meses. Bom, eu tenho 6 meses para trocar esse rolamento antes dele travar. Né? Olha o tempo que eu tenho para agir enquanto manutenção. Ah, mas a curva PF é sempre assim? Não, isso aqui é para um tipo de falha, travamento de rolamento. Máquinas diferentes apresentam sintomas diferentes. Tá? Aqui é uma máquina, aqui é um exemplo de uma curva PF para um equipamento rotativo, tá? Um motor, uma bomba, um redutor, assim por diante. Então, se a gente pega a curva PF desse jeito que ela foi apresentada, aí, onde tem os pontos de falha potencial, né, que são os defeitos, esses sintomas que o equipamento demonstra antes da falha acontecer e traça paralelamente a ela uma curva de custo, a gente pode entender qual estratégia é a mais que tem o maior custo-benefício para manutenção, né? Se a gente pegar antes do ponto P, aonde começa a aparecer P1, P2, P3, nós temos a manutenção preventiva, aquela baseada no tempo, né? Eu não preciso determinar, eu não preciso detectar se tem algum sintoma ou não. De tempos em tempos eu vou lá e faço uma troca de componente, faço uma lubrificação ou qualquer coisa que seja, tá? Por que ela é um pouco mais cara? Porque pode ser que eu esteja trocando uma peça prematuramente. Por exemplo, aquela peça ainda não estava ruim. Né? Eu estou gastando para trocar peças antes da peça estar ruim. Eu estou gastando para lubrificar com graxa, com óleo ou para fazer qualquer coisa antes do momento adequado. Então acaba sendo um pouco mais caro, porque eu tenho que fazer mais vezes e gastar mais material. Né? A manutenção preventiva, na verdade, ela está mostrando aqui no início, mas ela pode ser feita a qualquer momento desse. Afinal de contas, eu não monitoro condição. Eu só faço com base no tempo. Pode ser que eu pegue a manutenção preventiva no momento ótimo. Pode ser que eu pegue ela no momento péssimo, perto da manutenção corretiva, né? Então eu não tenho como determinar, afinal eu não estou monitorando a máquina, eu estou simplesmente fazendo ações de tempos em tempos, né? Já a manutenção preditiva, essa daí tem o custo ótimo, né? Apesar dela requerer um pouco mais de investimento inicialmente, tanto em capacitação como para comprar equipamentos, né, sensores, seja lá o que for, ela tem um custo ótimo, porque eu vou monitorando a máquina e eu faço a intervenção de manutenção no momento mais adequado e preciso. Né? No momento em que aquela peça está mais desgastada, que ela não tem mais condição de operar. No momento onde eu vou ter o menor custo, porque programação e antecedência é custo. Né? Quando eu faço uma coisa com muita antecedência, eu posso programar para que seja feito no melhor momento possível. Então eu reduzo o custo. Quando algo tem que ser urgente, eu tenho que fazer naquele momento, independente se é um bom momento ou não. Tá? Às vezes eu estou no meio de uma ordem de produção, precisando entregar uma produção, e eu tenho que parar uma máquina para fazer manutenção. Né? Diferente da preditiva, que me possibilita parar num fim de semana, ou fora de um horário de expediente, por exemplo. Tá? E aí depois a manutenção corretiva, seja ela deferida ou programada, se você preferir chamar assim, ou emergencial, o custo já vai lá para cima, né? Principalmente emergencial, né?
Na emergencial, eu tenho um monte de custos envolvidos, né? Além do custo da própria mão de obra, das peças que vão ser trocadas, eu tenho custo do lucro cessante, porque eu parei minha produção, às vezes eu tenho multa, custo induzido, eu tenho um monte de coisa que está relacionada aí com essa parada não planejada. Tá? Então, por que eu faço a preditiva? É por isso, é para ter a manutenção, o controle da manutenção estar na palma da mão do gestor, né? Para conseguir sempre um custo ótimo de manutenção e garantir o bom desempenho dos ativos. Aí, a gente fala muito de análise de vibração normalmente, mas nós temos outras técnicas de preditiva que são muito famosas também. A gente pode destacar essas 4 técnicas de preditiva como as mais famosas de todas, né? Primeira, análise de vibração, né? Aquela lá da curva PF que mostrava melhor previsibilidade, né? Nós temos análise de óleo, também, é uma ótima estratégia também para equipamentos rotativos. Nós temos a termografia, muito utilizada para equipamentos elétricos, tá? Então, se eu quero fazer uma inspeção num painel elétrico, saber qual fiação está mais sobrecarregada, saber qual disjuntor está mais perto do fim da vida útil, eu uso esse tipo de termografia, porque ela me mostra aonde existe superaquecimento, tá? Ela é boa também para detectar vazamentos em tubulações, em estruturas. A termografia é excelente para uma gama de defeitos diferentes que eu posso detectar. Nós temos um ultrassom também, que não é tão utilizado, mas ele pode ser muito bom para detectar rachaduras e fissuras dentro de partes sólidas, né? Por exemplo, eu tenho um eixo que parece estar bem, tá? Eu tenho um eixo que parece estar correto, não parece apresentar nenhum tipo de defeito, mas ele está com uma rachadura partindo de dentro para fora, né? Vai haver um cisalhamento ali, ele vai quebrar de dentro até o momento que ele quebra de uma vez só, sem demonstrar nada. Então o ultrassom serve para eu poder ver dentro dessa estrutura metálica e detectar se ele está rachando de dentro, né? Se ele está apresentando algum tipo de trinca de rachamento vindo de dentro, tá? Não tanto utilizado, mas ainda com grande eficácia para alguns tipos de falhas diferentes. Vamos pegar para dar sequência na nossa aula na análise de vibração, né? A técnica de preditiva mais famosa, que serve para o maior número de equipamentos, afinal, grande parte dos equipamentos da indústria são rotativos, tá? Então, ela serve para bomba, serve para motor, serve para redutor, serve para uma série de equipamentos que rodam, né? E ela tem grande previsibilidade. Só para a gente ter uma ideia, uma análise de vibração deixa eu pular esse slide e depois eu volto nesse. Como é que é feito uma análise de vibração? Qual que é a aplicabilidade dele? Para equipamentos rotativos, aonde eu tenho o equipamento, eu pego um acelerômetro, que nada mais é do que um plug, né, que um sensor que eu plugo naquele equipamento rotativo, e através de um transdutor, através de um cabo, digamos assim, ele vai levar os dados de vibração para dentro de um coletor de dados, tá? Esses dados aqui do coletor de dados vão ser analisados e vão gerar um laudo, um relatório, né? Como é que funciona isso? Perceba que quando uma coisa roda, ela vibra. E aí, através do centro do eixo, eu consigo saber a onda de vibração, né? Quanto que está vibrando para cima e quanto que está vibrando para baixo, igual está nesse desenho aqui, ó. Perceba que foi traçada uma linha no meio do eixo, e aí, quando aquilo vai vibrando para cima e para baixo, eu consigo detectar qual é a onda, qual é o formato e o espectro da onda que está sendo gerada aqui. Tá? E através desse espectro de onda, eu consigo detectar uma série de defeitos diferentes que possam estar acontecendo no equipamento rotativo. Dá uma olhada aqui, ó. Com base na frequência e na amplitude, eu consigo determinar desbalanceamento, desalinhamento, tá? Folga estrutural, folga rotativa, desgaste em correia, engrenagem defeituosa, rolamento deteriorado, lubrificação, tá? Tudo com base na frequência e na amplitude, tá? E no formato do espectro, tá? Então a análise de vibração possibilita para a gente esse estudo que vai mostrar uma série de falhas diferentes que vão acontecer no futuro, todos com base em dados de vibração,
Só que é importante a gente frisar o seguinte: a preditiva é indicada para qualquer tipo de situação? Não, a preditiva não é indicada para qualquer tipo de situação, tá? A preditiva tem uma regra de 3 pontos. Eu tenho 3 regras diferentes para que a preditiva seja determinada como estratégia de manutenção, tá? Qual é a primeira? As falhas potenciais devem ser claras. Ou seja, eu tenho que saber exatamente o que eu estou procurando naquela máquina. Por exemplo, máquinas rotativas, vibração é um ponto de falha claro, né? É uma coisa, um ponto de falha potencial que claramente eu consigo encontrar em equipamentos rotativos, tá? Adianta eu fazer análise de vibração, por exemplo, para cilindros pneumáticos? Não, não adianta. Por quê? Porque cilindro pneumático não vibra, ele não roda, né? Eu não vou implantar, eu não vou empregar uma análise de vibração para qualquer tipo de máquina. Adianta eu fazer análise de vibração num disjuntor? Não. Adianta eu fazer análise de vibração num moinho? Sim, adianta. Por quê? Porque tem uma peça rotativa ligada a um motor elétrico que vibra. Tá? Então a falha potencial tem que ser clara. Eu tenho que saber qual defeito eu estou procurando. Se eu vou fazer em painéis elétricos, eu vou procurar ali temperatura, né? Se eu for fazer em equipamentos rotativos, eu vou procurar ali vibração. Se eu vou fazer numa máquina, se eu vou fazer num motor a combustão, eu vou olhar o óleo, né? Eu vou fazer uma investigação das partículas de óleo, né? E assim por diante. Cada tipo de máquina apresenta defeitos diferentes. E alguns tipos de máquina não apresentam nada. Aí, nesses tipos de máquina, não adianta fazer preditivo, né? Segundo, intervalo PF tem que ser identificável. O que é o intervalo PF? É o momento que eu detecto aquele sintoma até o momento que a falha vai acontecer. É o momento de P até F. Ou seja, quando eu detecto um sintoma, eu tenho que fazer a pergunta: no momento da inspeção, é possível identificar em quanto tempo a falha vai acontecer? Né? Por exemplo, eu fiz lá uma análise de vibração. Eu detectei lá um problema de desbalanceamento. Eu consigo saber em quanto tempo uma falha vai acontecer devido àquele desbalanceamento? Se eu consigo detectar o tempo para o futuro, então a preditiva teve eficácia. Se eu não consigo detectar o tempo, não adianta de nada. Quer ver um exemplo? Ah, eu detectei aqui que uma polia vai quebrar. Daqui quanto tempo? Não sei. Eu só vi que ela vai quebrar porque está vibrando muito. Ué, do que adiantou a preditiva? De nada. Se eu não sei em quanto tempo vai quebrar, não tem utilidade nenhuma para mim. Tá? E por fim, o intervalo da tarefa, da inspeção, tem que ser menor do que o intervalo PF. Tá? É possível manter uma rotina de inspeção em um intervalo menor do que o intervalo PF? Por exemplo, vamos tomar aqui como exemplo ruído audível. Tá? Ah, eu consigo inspecionar o ruído e saber se um rolamento vai travar ou não, só que no máximo com 4 semanas. Ou seja, é uma coisa que eu consigo detectar falhas que vão acontecer dentro daquele mês. Tá? Ou seja, se ele só tem a previsibilidade de um mês, eu não posso fazer a inspeção a cada 2 meses, né? Senão não me adianta de nada. Eu faço hoje, aí eu não faço no mês que vem, pode ser que quebre a máquina, né? Pode ser que o rolamento trave. Por quê? Porque eu só consigo pegar a previsibilidade de um mês, no máximo, né? A mesma coisa aqui. Análise de vibração. Eu tenho até 9 meses de antecedência. Eu consigo fazer essa intervenção com menos de 9 meses? Ou seja, eu inspeciono hoje, antes de 9 meses eu inspeciono de novo? Se sim, beleza, então a estratégia de análise de vibração é uma boa estratégia. Se não, não adianta de nada. Tá? Então, eu tenho que conseguir adequar o meu intervalo de inspeção no intervalo menor do que o intervalo da falha. Vamos lá, eu fiz análise de vibração hoje, não detectei nada. Aí eu faço daqui 3 meses. Eu detecto que daqui 6 meses vai acontecer uma falha num rolamento. Eu consigo fazer antes desses 6 meses outra análise de vibração para saber a condição do rolamento? Se sim, então a análise de vibração é boa, se não, não adianta. Tá? Então perceba que esse último detalhe aqui inviabiliza muitas vezes a análise de vibração.
porque eu dependo, às vezes, eu vou contratar uma empresa terceirizada uma vez por ano para fazer análise de vibração em todas as minhas máquinas. Eu tenho 1000 motores elétricos, eu quero fazer em todos os 1000 motores, tá? Então eu vou contratar uma vez por ano uma análise de vibração. Não adianta. Né? Por quê? Porque eu não vou detectar nada hoje e pode ser que uma máquina falhe porque a previsibilidade da análise de vibração é menor do que de um ano. Então, pensando nisso, as análises instrumentadas se atualizaram, ficaram mais modernas. Tá? Em que sentido? Numa indústria 4.0, a gente pode falar de manutenção preditiva 4.0, aonde nós temos sensores conectados 24 horas por dia nos motores e os dados são lidos automaticamente e mandados para um sistema CMMS. Tá? Então eu tenho lá um sensor plugado, o sensor aqui da Fractal, por exemplo, plugado em um motor, e ele vai coletando dados de vibração full time, o tempo todo. Tá coletando dados lá, 24 horas. E esses dados são processados por uma inteligência e os dados estão armazenados na nuvem e são enviados diretamente para o CMMS. Né? E eu consigo programar um gatilho dentro do meu CMMS para quando uma vibração chegar num determinado patamar, eu vou lá e faço uma intervenção de manutenção condicional. Né? Aí eu faço o quê? Eu retiro o papel do inspetor, não tem que ter inspetor mais. O sensor está lá, os dados são processados e o meu próprio software de gestão da manutenção abre uma ordem no momento adequado. Tá? Então, olha só. Esse aqui é como funcionaria um sistema de gestão da manutenção 4.0, uma preditiva 4.0. Tá? Eu tenho lá o meu equipamento rotativo, né? Os sensores estão plugados lá. Existe uma IoT, uma inteligência que processa esses dados e transforma esses dados em parâmetros. Né? Esses parâmetros são armazenados em bancos de dados, tá? E aí, com base nesses parâmetros, o CMMS automatiza as rotinas. Né? Eu coloco lá no meu CMMS, sempre que a vibração chegar a 1,5 mm, abrir uma ordem preventiva para eu trocar uma polia. Tá? O meu CMMS está plugado junto ali com o meu sistema de sensoriamento e com a inteligência e processamento de dados. Quando ele ler lá uma vibração de 1,5 milímetros, ele abre automaticamente para mim uma ordem. Tá? E aí eu faço o quê? Vou lá e faço uma manutenção condicional baseado no defeito que foi detectado. Vou lá e troco a polia, por exemplo. Por que esse sistema é totalmente viável e muito mais aceitável? Porque dispensa um inspetor. Né? Eu dispenso o papel do inspetor, então eu não me preocupo com aquele negócio de intervalo PF menor que intervalo detectável, porque não tem mais intervalo. O sensor está lá lendo, está o tempo todo lendo. Então pouco me importa se eu vou ter intervalo PF menor ou maior. Eu não tenho mais esse intervalo. O sensor está lendo e os dados estão sendo processados. No momento que qualquer coisa acontecer, o meu próprio sistema entende e abre para mim uma ordem para que eu faça uma intervenção de manutenção. Né? Isso é a gestão da manutenção, que a gente pode dizer de preditiva 4.0. Tá? Eu dispenso o papel humano e fica a encargo do humano só fazer a intervenção de manutenção quando determinados dados fugirem dos parâmetros. Esses dados já estão sendo controlados. Beleza? Então era isso que eu queria passar nessa Masterclass. Espero que você tenha gostado. Gostaria de agradecer mais uma vez a parceria e a oportunidade de estar aqui ministrando esse Masterclass para vocês. E eu vejo vocês no próximo Masterclass da Fractal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!